Fala, agentes de segurança, tudo bem com vocês? Bom, nos últimos dias, muito se tem falado dos ataques de ransomware e foi por conta disso que eu resolvi criar um material especificamente para tratar desse tema. Primeiro, porque é uma preocupação de todos, né, visto que o número de ataques tem aumentado muito. E segundo, deve pairar a dúvida aí de, ok, e como a gente se protege disso, né? Então, o material que eu trouxe aqui é justamente sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro, né, os ataques de ransomware, como eu disse, né, têm assustado muitas empresas e causado muitos prejuízos, né, tanto financeiros, né, para aqueles que precisam pagar multas por vazamento de informação, ou ainda que pagam pelos resgates, pagam para não ter seus dados vazados. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, por onde passam, né? Esses ataques eles têm atingido não só pequenas empresas, às vezes pessoas, mas também grandes empresas e empresas que são, por vezes, né, prestam serviços essenciais. Então, acho que é uma preocupação de todos. Os criminosos eles têm extorquido as empresas de três formas. Primeiro, para descriptografar os dados, né, que eles mesmos criptografam. Segundo, para não vazar esses dados publicamente. E terceiro, né, acessando naquelas informações os fornecedores da empresa atacada, quando esses têm dados sensíveis, eles acabam extorquindo também os fornecedores, tá? Atacando a cadeia de suprimentos. Então, primeiro, antes da gente pensar em proteção, é importante saber, tá, quais são as principais vulnerabilidades exploradas nesse tipo de ataque. Então, a primeira coisa é que uma das vulnerabilidades que geralmente pode ser explorada aqui são as pessoas, que muitas vezes acabam acreditando nos e-mails de phishing. E acreditando nesses e-mails, acabam clicando no link, acabam baixando um arquivo e abrindo, enfim. Então, essa é uma das formas mais utilizadas. Segundo, o fato das empresas, por vezes, não terem filtros de navegação implementados adequadamente, né, de forma a bloquear aquela lista de IPs maliciosos ou ainda sites não classificados, não tendo essas políticas, acabam à mercê, né, desses cliques, né, quando os usuários, as pessoas acabam clicando, acabam navegando nesses sites e acabam com isso baixando códigos maliciosos, concedendo acesso ao seu ambiente ou ainda ao seu equipamento que porventura tem alguma vulnerabilidade. Muitas empresas permitem acesso direto aos seus bancos de dados a partir da estação de trabalho. Então, uma vez que a estação foi comprometida, visto que ela tem acesso, acabam acessando diretamente os bancos de dados. Quarta vulnerabilidade. Muitas empresas permitem acesso externo direto aos seus ambientes de produção, de dados, homologação, enfim, onde esses dados estão presentes, né? E claro, quando a gente fala que a disponibilidade ela é muito importante, aqui a gente está falando do ambiente de produção, claro, mas muitas vezes esses dados estão presentes em outros ambientes, então também precisam ser levados em consideração. Muitas empresas acabam não tendo uma adequada política de backup de dados, e aí uma vez que eles têm esses dados criptografados, não há muito o que fazer, não tem o que restaurar, ou não tem como restaurar os dados na sua totalidade. Muitas empresas não têm o processo adequado de gestão de vulnerabilidades, né? E uma vez que você tem a brecha nas suas aplicações, nos seus sistemas operacionais, enfim, né, você acaba mais suscetível ao ataque. E muitas empresas também não utilizam, né, não têm ou utilizam de forma parcial solução de antivírus e anti-malware. E acabam, por vezes, não conseguindo detectar, né, a presença de alguns malwares, alguns sistemas maliciosos dentro dos seus equipamentos. E o que fazer para combater, né, ou ainda para responder a esse tipo de ameaça? O primeiro ponto é treinar e propiciar testes de simulação de phishing às pessoas. É preciso e a gente não pode menosprezar nada. A gente deve envolver todas as pessoas, do CEO a todas as áreas, todas as posições, enfim, todos devem fazer parte dessas simulações, desses treinamentos, para serem capazes de identificar e-mails de phishing e, com isso, inclusive notificarem, né, as áreas que devem tomar alguma ação, seja área de segurança, área de infra, aí depende de cada empresa, mas é importante treinar, é importante capacitar, é importante testar, né, simular
esses tipos de ataques para verificar quem está suscetível e, com isso, melhorar os treinamentos, ajudar na conscientização. Esse é um trabalho constante e deve ser feito com todas as pessoas. Filtrar o tráfego de rede para proibir a comunicação de entrada e saída com endereços de IPs maliciosos conhecidos. Então, ter adequadas ferramentas de filtro que possam, né, identificar, né, uma vez que a pessoa recebeu o e-mail, se ela clicar, podem existir algumas camadas de proteção. O filtro de tráfego de rede certamente é um deles. Não só para as pessoas, mas muitas vezes também, né, a partir dos seus sistemas, dos seus servidores. Se esses sistemas e servidores passarem também por filtro de tráfego de rede, muitas vezes a gente consegue identificar esse tipo de comunicação indevida. Permitir que apenas as aplicações tenham acesso aos bancos de dados. É claro que aqui a gente está falando de uma situação normal, né, pessoal? Em situações normais, é preciso restringir esse tipo de acesso para garantir ou tentar garantir segurança dos dados. Em situações de incidente, obviamente, muitas vezes é preciso se conceder acessos temporários, né, para fazer um troubleshooting, para identificar o que está acontecendo, para, enfim, restabelecer a situação de normalidade. Mas, via de regra, é importante que só as aplicações tenham acesso aos bancos de dados. Restringir o acesso externo apenas a canais confiáveis. Especificamente aqui, muitos casos se dão, por exemplo, por publicação de serviços de RDP. Então, o melhor caminho é a VPN com múltiplo fator de autenticação, justamente para tornar acessível, né, para garantir ou tentar garantir que apenas as pessoas que realmente precisam acessar os ambientes tenham acesso. E não se tem um serviço exposto que possibilite que atacantes utilizem força bruta ou tentem identificar fragilidades nesses serviços para tentar acessar, né? Estruturar uma adequada política de backup que atenda os interesses da empresa, tanto de RTO quanto de RPO, e testar a restauração desses ambientes em intervalos regulares. Aqui é muito importante, porque entendendo qual é o apetite de riscos da companhia, qual é o tempo que ela deseja restabelecer uma situação de normalidade, o quanto ela está disposta a, entre aspas, perder de dados. E isso deve ser os insumos para se criar mecanismos de backup, né? Uma política de backup. E a partir do momento que você tenha esses backups, é preciso testar. É preciso verificar se você é capaz de restaurar isso dentro do tempo que o negócio está indicando seja necessário e se ele é capaz também de restaurar todos os dados, se possui integridade dos dados, etc. Então é importante ficar testando isso em intervalos regulares para saber se aquela prática de backup e restore ela é ou não eficiente. Uma outra prática importante é estruturar um adequado processo de gestão de vulnerabilidades. Óbvio, corrigindo as vulnerabilidades mais críticas nos sistemas mais relevantes, né? Entendendo, por exemplo, quais são os sistemas que estão mais expostos, quais são os sistemas onde se tem dados mais sensíveis, quais são os sistemas que conversam com esses sistemas que possuem esses dados ou com os sistemas mais críticos. Todos esses sistemas, esse ecossistema é preciso estar bem protegido. É preciso que se enxergue, se saiba quais são as vulnerabilidades e se acorde, de novo, de acordo com o apetite de riscos da companhia, uma boa prática de correção para que esses sistemas não estejam suscetíveis a ataques. Então é preciso estruturar um processo muito bem estruturado de gestão de vulnerabilidades. E por último, ter um bom antivírus, né, um anti-malware instalado e configurado, tanto para agir, né, naqueles malwares conhecidos, quanto para identificar comportamentos suspeitos, né, de um sistema que ele desconhece, mas que está tentando fazer alteração de registro, que está tentando elevar privilégios, enfim. Né, é importante que esses antivírus, anti-malwares, consigam identificar, alarmar e dar a oportunidade, e esse é um item que não está aqui, né, pelo menos no vídeo, mas que se dê a oportunidade de que no monitoramento
seja possível responder a um incidente rapidamente, que seja possível identificar algum comportamento anômalo, né, na rede, nos endpoints, onde quer que seja, e que se tome ações muito rápidas, né, para se estancar um incidente, né, para se conter um incidente, ou ainda para evitar que algo pior aconteça, né, como o vazamento de informações sensíveis. Isso é tudo? Com certeza não. Mas se essas ações que eu elenquei antes forem feitas, elas com certeza vão trazer um nível muito interessante de segurança. Mas há outras coisas, outras melhorias que podem ser implementadas também, né? Como, por exemplo, desativar scripts de macro, né, de arquivos do Office transmitidos por e-mail. Implementar uma lista de aplicativos liberados que só permitem que os sistemas executem programas conhecidos e autorizados pela política de segurança. Bloquear conexões de entrada e saída de Tor, né, e outros serviços anônimos para IPs e portas para as quais as conexões externas não são esperadas, não são aquelas mapeadas. Implantar assinaturas para detectar e bloquear conexões de entrada de servidores ou ferramenta de pós-exploração, como o Cobalt Strike, por exemplo. Então, claro, isso aqui são ajustes um pouco mais específicos, né, e um pouco mais que exige um nível maior de conhecimento para poder implementar. Mas também são interessantes, né, na medida que se tem aqueles 7 elementos bem implementados, acredito que esses aqui possam suprir, possam melhorar muito o nível de segurança e com isso, né, oportunizar às empresas uma adequada proteção a ransomware e também adequados controles para responder eventualmente se houver um ataque de ransomware, né, e as empresas não ficarem à mercê, né, de criminosos. Acho que essas são ações bastante importantes. É isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que esse conteúdo rápido aqui possa ter ajudado, né, a pensar em algumas iniciativas ou ainda, né, de certa forma, validar a estratégia de segurança que você tem implementado na sua empresa. Acho importante que se esse conteúdo tenha sido relevante para você, que você compartilhe com outras pessoas, né, para que elas também tenham a oportunidade de fazer essa reflexão, de pensar em controles, de pensar numa estratégia adequada de segurança para inibir ou ainda para se preparar a esse tipo de ataque. Beleza? Eu tenho certeza, né, que a gente pode fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.